A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo era desafiado o tempo todo diante das pessoas que criticavam ele, as pessoas que exigiam que ele mudasse de postura, porque ele que teve, teve a cultura que teve a criação que teve, as oportunidades que teve como rabino, doutor da lei, judeu, fariseu, e agora ele havia deixado tudo aquilo, ele havia abandonado a sua antiga fé por uma fé chamada fé em Cristo, o cristianismo. E aí o apóstolo Paulo, como resposta, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos desafiados, nesse tempo do século 21, nós somos desafiados a crer no poder do Evangelho. O poder do Evangelho que traz sobre nossas vidas mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de estilo de vida, mudança de valores, mudança de conceitos. O Senhor vem sobre nós com a boa nova, com o Evangelho e muda as nossas vidas. Existem dois poderes que eu gostaria de destacar aqui, que existe no Evangelho, poderes no Evangelho, na boa nova de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você sabe que Evangelho quer dizer boa nova. O primeiro poder que eu quero falar é o poder de mudar caráter, poder de mudar condição do ser humano, condição do coração. Jesus fala, ele deixa claro que o coração do homem está cheio de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, loucura, inveja, uma lista de coisas erradas e ruins que existem no coração natural do ser humano. Marcos 7, do 20 a 23. E esse coração que já nasceu, que já veio, já chegou a este mundo, contaminado pelo pecado que herdou de Adão e Eva, precisa ser transformado. E só o poder do Evangelho pode transformar. E eu quero mencionar, por exemplo, Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, uma tremenda mudança aconteceu na casa dele. Mas antes de acontecer na casa, no exterior, primeiro acontece no seu interior. Zaqueu chega para Jesus e disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais para as pessoas de quem eu tenho porventura roubado, e vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus entrou na casa de Zaqueu e o caráter de Zaqueu foi transformado. O caráter de Zaqueu foi mudado da água para o vinho. É isso que o Senhor fala. Não é esta a promessa, por exemplo, de Ezequiel 36, 26? Eu tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. E colocarei dentro de vocês o meu espírito, para que conheçam os meus caminhos e observem os meus caminhos. Então essa é uma promessa do Senhor. O Evangelho tem poder para transformar o nosso caráter. Tira do homem mais arrogante, toda a arrogância, toda a petulância, tudo aquilo que é ruim de dentro dele, transforma ele num homem mais dócil, mais doce, com atitudes dóceis com a sua esposa, com seus filhos, com a sociedade, de repente o patrão com o seu funcionário, funcionário com o patrão, enfim, o Evangelho traz mudança. Quando nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, isso é notório. Quando estamos nos ambientes de trabalho, de escola, familiar, as pessoas começam a notar. É tremendo quando os pais, quando os irmãos, quando os familiares começam a dizer aí para os vizinhos, para os amigos, e começam a dizer da mudança que acontece em você quando o Evangelho te alcança. Elas passam a dizer: olha, essa pessoa era uma outra pessoa antes, mas depois que ela conheceu o Evangelho, ela mudou da água para o vinho. Hoje é uma outra pessoa, é mais paciente, é mais compreensiva, ama mais, escuta mais, é mais feliz, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar caráter. O Evangelho é o poder de Deus para tirar do homem, a sua condição de natureza adâmica e lhe dar uma condição de natureza cristã. Sim, porque quando nós nascemos, biologicamente falamos, nascemos com a natureza de Adão e Eva. Mas, quando entregamos nossas vidas para Jesus, nós saímos da condição de criatura para a condição de filhos de Deus. Com o DNA agora de Jesus Cristo. Não o DNA do primeiro Adão carnal,
mas do segundo Adão espiritual, que é Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Esse é o primeiro poder do Evangelho que eu quero aqui deixar claro para você e ministrar ao seu coração. Mas existe um segundo poder que eu quero falar aqui do Evangelho, que é o poder de ressurreição, o poder de curar, de libertar, o poder de fazer tudo novo, o poder de confrontar o inferno, o poder de destruir as obras do diabo e trazer para você uma realidade maravilhosa, uma realidade nova. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, como diz em Hebreus. O mesmo poder com que ele curava, libertava, está sobre a igreja, está sobre você, está sobre mim. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse mesmo poder que desceu sobre Jesus pela unção do Espírito está sobre a igreja hoje, está sobre cada um de nós. E esse poder de ressurreição é tremendo, porque ele ressuscitou Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. E esse mesmo Espírito Santo vai nos ressuscitar no último dia, no capítulo 15, versículo 50 em diante de 1 Coríntios, que nós passaremos por um grande mistério. No dia do arrebatamento, o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. E fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante, que aqueles que estiverem mortos, quando Cristo vier no arrebatamento, eles serão ressuscitados com um corpo glorioso. Então duas coisas vão acontecer no dia do arrebatamento: a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que estarão vivos. A Bíblia diz que se estivermos vivos no dia do arrebatamento, depois que os mortos ressuscitarem, a Bíblia diz que nós seremos transformados no corpo glorioso, sim, porque aquilo que é carnal não herda o espiritual. O corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então nossa carne, nosso corpo será transformado num corpo glorioso. E então esse é o momento em que experimentamos o poder de ressurreição, que transforma as nossas vidas e nos traz um corpo glorioso, apto para podermos viver e conviver eternamente com Deus nos céus. Existem muitas outras coisas que eu gostaria de mencionar, mas o tempo não dá. Eu quero mencionar somente essas duas coisas, esses dois poderes do Evangelho: o poder de transformar caráter, de formar Jesus em nós, e o poder de ressurreição, que é um poder que traz cura para o seu corpo e um poder que vai se manifestar na sua vida no dia do arrebatamento. Entrega a tua vida para Jesus. Não fique solto por aí. Não fique andando como se você fosse um Deus. Você não é autossuficiente, você depende do poder desse Evangelho. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Confia nele e ele fará algo tremendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Como o apóstolo Paulo não se envergonhava, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. Esse poder veio e transformou a minha vida. Tirou-me do charco de lodo. Tirou-me da condição de escravo do pecado como eu vivia. E trouxe-me para uma vida com Deus, colocando os meus pés sobre a rocha, em comunhão com Cristo Jesus. A mesma coisa pode acontecer com você. Entrega a tua vida para o Senhor. Aquele que confessar Cristo Jesus no seu coração, crendo e confessando com os lábios, publicamente, será salvo. Que aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Fique com essa palavra, porque ela é de Deus para a tua vida. E não somente escute essa palavra, mas ponha em prática, entregando a tua vida para Jesus. Nos encontramos em qualquer momento desse, em algum ambiente de fogo, em algum ambiente de avivamento. Se não nos encontrarmos aqui nessa terra, saiba de uma coisa, que se você entregar a tua vida para Jesus, nos encontraremos lá, onde é a nossa pátria, o nosso destino. Deus abençoe. Em nome de Jesus.